por uma vida ordinária, simples e comum. Olá, eu sou o Islan Souza, seja muito bem-vindo ao meu canal e aqui eu vou falar sobre um tema que talvez seja um paradoxo ou uma contradição para você. A gente vive um tempo onde nós somos convidados ao radical, ao épico, ao extraordinário, ao inovador, ao sobrenatural, ao transformador, impactante, divisor de águas, para essas grandes coisas que acontecem todos os dias na vida de um monte de gente, o tempo todo, em eventos de finais de semana, durante a semana, na internet, o que você tem visto por aí, ouvido e te chamado a atenção. Guarda essas informações ou escolhe o melhor adjetivo que você acha que compreende tudo isso que eu estou falando e tudo isso que você está vivendo e você vai entender até o final. Primeiro eu quero ajudar você a entender a palavra ordinário. Ordinário é aquilo que segue uma ordem, portanto, extraordinário é o que foge dessa ordem. Por conta disso, algumas vezes já parei e olhei para minha vida e falei assim, cara, eu não realizei nada, eu não fiz nada. Só que esse nada é comparado a essas coisas que eu tenho ouvido. E esse nada também é comparado ao que eu vejo no Instagram, aos recortes de vida que eu vejo no Instagram. No Instagram é um recorte do extraordinário, daquilo que é incomum, daquilo que é épico, sensacional, incrível. E ali a pessoa vai, faz uma foto, um vídeo e coloca no Instagram. Mas entre uma foto e outra, o que está acontecendo ali? É o ordinário, é o comum, aquilo que segue uma ordem, sem muita alteração, com repetição, com rotina. E aí é o meu convite para você, que você se desafie a questionar os seus paradigmas, os seus pensamentos, os seus dogmas sobre uma vida extraordinária, uma vida incomum, uma vida fora de série. 2 livros me chamaram a atenção para que eu pudesse fazer esse vídeo aqui hoje. O primeiro livro é o livro do Michael Horton, Simplesmente Crente por uma Vida Cristã Comum. Nesse livro ele vai lançar a mão de alguns paradigmas daquilo que ele tem vivido na sociedade e ele vai questionar esses paradigmas. Primeiro, o paradigma do radical. O que é o verdadeiro radical? Essa busca desenfreada por resultados, por aparecer, por manchetes, por igrejas grandes, por métodos de crescimento. Está mostrando, na verdade, um coração que é voltado para as coisas da terra. E uma das coisas que ele fala nesse livro, que é uma frase que me chamou a atenção, muitos querem revolução, mas poucos querem lavar a louça. O que isso significa? A gente está mais preocupado com um grande resultado, com o grande ponto, mas a gente não consegue fazer as coisas do cotidiano, do corriqueiro, do normal, do comum. E aí a gente quer as grandes coisas sem fazer as pequenas coisas. Ele vai chamar a atenção sobre a vida cristã não ser um convite para o algo extraordinário, mas muito pelo contrário, para a vida comum. Ser um chamado para a gente viver aquilo que nós devemos viver como salvos e eleitos em Cristo no cotidiano, na vida corriqueira. Só que o corriqueiro é ofensivo para a sociedade que a gente vive hoje. O corriqueiro, o cotidiano, o ordinário, o comum é ofensivo. É errado você não ter uma vida extraordinária, é errado você não ter uma vida que você possa ficar postando no Instagram e causar inveja na vida das outras pessoas. Isso é ofensivo, você ter uma vida comum, você ter uma vida simples. Como assim você ter uma vida simples? Com esses, como eu falei, esses recortes do Instagram, esses recortes do filme que nos deixam frustrados e desanimados porque a nossa vida não é assim, Alfred Hitchcock disse o seguinte: os filmes são a vida comum sem as partes chatas. E esse é o grande problema. A gente quer uma vida sem as partes chatas. A gente quer uma vida sem a parte corriqueira, a parte cotidiana, o ordinário, o comum. Quando a gente fica olhando demais no Instagram, a gente começa a ver os corpos monumentais daqueles que malham todos os dias. A gente começa a ver as contas bancárias, os resultados astronômicos de algumas pessoas. Nós começamos a ver as viagens internacionais maravilhosas. Só que a gente só está olhando uma parte da história. A gente só está olhando um corte, um recorte dessa história, um recorte que a pessoa decidiu colocar. Ela não está colocando ali as suas lamentações, tristezas, dificuldades. Às vezes algumas pessoas só colocam essas partes porque de alguma forma elas dão um reconhecimento, elas dão likes, dão curtidas, dão comentários. E aqui entram os 2 motivos pelos quais as pessoas fazem esse tipo de coisa. A primeira delas é a justificação pelas obras. Elas estão buscando uma espécie de salvação, uma espécie de redenção por realização pessoal. Elas estão buscando alcançar esses resultados para que através desses resultados elas possam ser salvas de si mesmas. E a segunda motivação que muitas dessas pessoas fazem é a motivação de aceitação social.
Ela precisa fazer determinadas coisas para que o meio onde ela vive aceitem na conta daquele resultado. Muito dessa busca é uma busca de ficar famoso, é uma busca de erguer o próprio nome, de se fazer conhecido. E o resultado dessa busca são pessoas frustradas, desanimadas e olhando para a própria vida e falando assim, cara, eu não fiz nada. Assim como eu falei que fiz no início do vídeo. E aí é o ponto. Em Cristo nós fomos justificados pelas obras dele, pelo sangue dele. Ele que nos aceita, ele que nos chama, é ele quem nos justifica através das obras dele e da redenção em meio à cruz. Não somos nós, através daquilo que fazemos, que alcançamos redenção. Esse é o primeiro ponto que você deve questionar e se analisar. Você está fazendo isso por uma questão de realização pessoal, uma espécie de justificação pelas obras para que você possa de alguma forma se sentir bem consigo mesmo, ou você pode estar fazendo isso também por uma questão de aceitação social. O meio onde você está pede que você faça esse tipo de coisa e você atende essa demanda para que você possa ser aceito por eles. E eu quero te avisar isso. Jesus que é quem nos aceita, é Jesus quem nos justifica. Se você continua fazendo essas coisas por outras pessoas, uma das duas: ou você ainda não entendeu o chamado de Cristo, ou você ainda não é crente. E o segundo livro que me chamou a atenção para fazer esse vídeo é o livro da Tish Warren, que é A Liturgia do Ordinário, onde ela vai fazer uma pergunta: onde nós encontraríamos Deus? Normalmente a gente poderia responder no extraordinário, no milagre, no incomum, e ela vai fazer a seguinte proposta: a Bíblia diz que Deus está em todos os lugares o tempo todo, porque Ele é onisciente e onipresente. Portanto, Ele está a maior parte do tempo naquilo que é ordinário, corriqueiro e cotidiano. E todas as vezes que nós negligenciamos essa vida cotidiana, corriqueira e comum, nós na verdade estamos abrindo mão de sentir e de viver a presença de Deus o tempo todo. E aí nós colocamos Deus somente para o domingo à noite, para aquela celebração grande, bonita, com música, com luzes, e não percebemos que Deus está conosco o tempo todo. E só lembramos dele durante a semana quando alguma coisa dá errado, e não conseguimos perceber que ele está conosco desde o acordar, quando o nosso olho ainda está cheio de remela, com bafo. Deus está conosco até quando a gente vai dormir. E a gente precisa começar a ver Deus nesse cotidiano, nesse corriqueiro, nessa vida simples e comum. A gente tem dificuldade de acreditar que o mesmo Deus que fez o mar se abrir lá com Moisés é o mesmo Deus que faz a erva do campo e que hoje existe e amanhã já não. Esse é o mesmo Deus e a gente tem um relacionamento com esse Deus. Então ele, assim como está no extraordinário, ele está no ordinário. E aí minha pergunta para você: o que acontece mais? O extraordinário ou o ordinário? Logo, todas as vezes que você negligencia ou abre mão de que Deus esteja com você no ordinário, porque você colocou ele somente lá no domingo à noite, quando alguma coisa sobrenatural acontece, você negligencia e vive como se Deus não existisse no seu dia a dia. A nossa rotina reflete a nossa fé. A vida ordinária e cotidiana reflete em quem cremos, reflete em quem é o nosso Deus, quem é verdadeiramente quem nós buscamos, se a gente buscar Deus ou algum ídolo do nosso coração. Ela vai falar que desde o nosso acordar até o nosso dormir, com as coisas que nós fazemos, do escovar os dentes, do varrer a casa, do cuidar da roupa, da nossa alimentação, toda essa rotina, toda essa liturgia do ordinário, tudo que a gente faz no nosso dia, reflete a nossa fé. Por exemplo, assim como no culto, as coisas que acontecem no culto, elas têm um objetivo. As coisas que acontecem na celebração, elas têm um propósito para acontecerem, porque elas estão revelando uma liturgia de celebração a Deus. As coisas que nós fazemos no nosso dia refletem a nossa fé e a honra que nós damos a Deus. O que você come, o que você deixa de comer, como você dorme, como você acorda, o que você faz durante o dia, suas refeições em família, como é que você lida com seus parentes, com seus familiares, com seus filhos, pais. Tudo isso é uma liturgia do seu dia a dia que revela sua fé e quem você é. O ponto aqui é que se a gente busca mais essa questão sobrenatural, mais esse ponto extraordinário, é porque a gente está dizendo para nossa mente e para o nosso viver que Deus não está no ordinário. Nós não cremos que Deus está no nosso dia a dia, Deus só está lá. No momento em que eu dobro meu joelho porque alguma coisa ruim aconteceu, ou quando eu estou em comunidade, em oração na igreja, aí Deus está. Depois disso, Deus vai embora, ou eu simplesmente esqueço que Ele existe. Para concluir, eu queria que você reparasse os exemplos que Jesus e a Bíblia dá sobre a vida cristã. Como que nós demonstramos a ação sobrenatural do Espírito Santo dentro de nós. Sempre acontece na vida comum, cotidiana e corriqueira.
Todas as ordens, os mandamentos, aquilo que a Bíblia nos apresenta que devemos fazer, elas são aplicadas no dia a dia. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre a gente não entristecer o Espírito Santo, ela está falando ali para a gente parar de mentir e começar a falar a verdade. A Bíblia está falando ali para a gente parar de roubar e começar a trabalhar para abençoar outras pessoas. A Bíblia está dizendo ali que da nossa boca não deve sair palavra torpe que não edifique as pessoas, somente aquilo que traz edificação para o outro. Você quer saber se você é crente, se você está sendo transformado, se Deus está agindo na sua vida? Pergunta para o seu patrão, para o seu chefe, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus colegas de trabalho. Eles vão dizer se você mudou ou não, se você foi transformado ou não. É nesse ponto que eu quero chegar. Que às vezes a gente só repara na hora que, por exemplo, eu estou aqui gravando um vídeo, mas você quer saber se eu sou assim mesmo? Você tem que perguntar para minha esposa. Você quer saber se eu sou assim mesmo? Você tem que perguntar para os meus colegas de trabalho, você tem que perguntar para os meus pais, você tem que perguntar para as pessoas que estão perto de mim, porque eu aqui também sou um recorte. Aqui é só um recorte da minha vida, aqui é uma parte, não é o todo. Aqui é só a parte que tecnicamente é a parte bonita, tanto que eu tenho tem cortes no vídeo, tem uma edição. É aí, no ordinário, que você vai saber se verdadeiramente aconteceu algo extraordinário no seu coração. É somente nessas coisas do cotidiano, do corriqueiro, naquilo que acontece todos os dias, que nós revelamos que algo sobrenatural aconteceu em nós. O ponto aqui é o que Paulo escreve: tendo o que comer, o que beber, o que vestir, tem depois contentamento. E aqui o meu convite não é para que você viva uma vida medíocre. Aqui o meu convite é que você consiga ser grato por aquilo que você já tem. Que você trabalhe duro por outras coisas que você queira conquistar, mas que você não abra mão de entender que Deus está e é o Deus do cotidiano, do corriqueiro e do normal e do comum. Se você está numa busca desenfreada por essas coisas, examine suas motivações, se você na verdade está fazendo isso por uma justificação pelas obras ou se você está fazendo isso por algum tipo de aceitação social. O meu desafio para você é que você consiga observar que no seu dia a dia, tudo que você está fazendo é uma forma de você cultuar a Deus, de glorificar a Deus e até mesmo de louvá-lo em tudo que você está fazendo. Seja no perder uma chave, seja no lavar uma louça, seja no varrer o quintal. Que você consiga entender que é no ordinário que Deus está a maior parte do tempo, porque o extraordinário, como a própria palavra já diz, acontece só de vez em quando. E se você ficar sempre esperando só por esse de vez em quando, você vai viver uma vida frustrada e uma vida ansiosa, porque o que você está fazendo ali já não tem mais valor, porque você está esperando a próxima grande coisa acontecer. Você está sempre esperando o próximo grande resultado. E eu quero te convidar que você consiga observar que no dia a dia Deus está e está falando com você. Deus está e está agindo em você e através dessas mínimas coisas do seu dia a dia. E aí vem a minha pergunta final. Os seus hábitos, eles fazem parte de uma grande liturgia que glorifica a Deus ou os seus hábitos fazem parte de uma grande liturgia que revela o seu ídolo? Quando você acorda de manhã, se questione, qual é a primeira coisa que você faz? Você estica o braço e pega seu celular para ver as notícias, o Instagram e o que está acontecendo no mundo? Ou você dobra o seu joelho e agradece a Deus porque você acordou? Até nisso nós revelamos quem é o nosso verdadeiro Deus, quem é o ídolo do nosso coração. E isso a gente precisa questionar, porque é no comum, no ordinário, no corriqueiro, no simples, que nós construímos e revelamos aquilo que realmente é extraordinário para nós. O que nós precisamos fazer é encarar a realidade como ela é. E a realidade como está é a realidade onde Deus está. E é nessa realidade que Ele está falando conosco. É num vídeo como esse que eu quero chamar a sua atenção para as coisas do dia a dia, das coisas do corriqueiro, das coisas que não tem muito de extraordinário. Passar manteiga no pão para tomar um café com a sua família. Nessas coisas, Deus está também. Não estou falando que você não deve querer ou conhecer o extraordinário, o sobrenatural. Eu só estou dizendo que você precisa começar a aprender e ver Deus no natural, no cotidiano, no corriqueiro. Então tenha uma vida ordinária, tenha uma vida comum, uma vida simples. Não fique na busca frenética por uma justificação por obras ou por algum tipo de aceitação social. Não queira ter uma vida somente no Instagram, porque entre uma foto e outra muita coisa acontece e você pode estar perdendo a vida de verdade. A fé se vive no chão da vida, é no dia a dia, é no ordinário, é no cotidiano que a gente realmente demonstra quem somos e revelamos o verdadeiro extraordinário. Então,
Deus não está somente quando Ele chama alguém para fazer um trabalho missionário em outro país. Deus está também em você que trabalha numa empresa comum de Campo Grande, do Rio de Janeiro, Brasil, em algum lugar, fazendo uma coisa aparentemente muito cotidiana, corriqueira, que você fala assim, não, isso aqui não glorifica a Deus. Sim, isso glorifica a Deus. Se o seu trabalho é mandar e-mails, o seu trabalho é um trabalho que glorifica a Deus. A obra que Deus faz em você é sobrenatural, fazendo com que tudo que você faça seja para a glória dele, de modo natural e ordinário. Tem uma frase que eu acho muito interessante, cabe bem aqui nessa questão da construção no ordinário para o extraordinário. Certa vez um empresário disse, eu demorei 30 anos para fazer sucesso da noite para o dia. A gente vive uma sociedade um pouco mais imediatista, uma sociedade um pouco mais do fast food, onde a gente não consegue esperar pelas coisas, onde a gente fica incomodado com que as coisas travam, que o celular travou, que as coisas demoram, porque a gente está vivendo uma vida de recortes extraordinários. A gente quer as coisas rápidas para ontem e movimentos mais rápidos. Vamos prestar atenção. Deus está no ordinário, no comum, no corriqueiro, no simples. Meu objetivo é chamar sua atenção para a quantidade de coisas que você faz, que eu faço de modo automático e não consigo perceber que Deus está presente em todo o tempo e nessas coisas também. Que você comece a escovar os seus dentes e perceber que você escovando os seus dentes, você está cuidando do seu corpo, e cuidar do seu corpo é cuidar do templo que Deus te deu e é glorificá-lo. Você se alimentar bem é glorificar a Deus também. Que você cuidar da sua casa, cuidar de si, cuidar dos outros, que você comece a perceber que nesses detalhes do dia a dia, Deus está. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Mas eu quero te convidar que você possa comentar aqui embaixo para eu saber por que você não gostou. E que você que gostou, comenta aqui embaixo também aquilo que você entendeu, aquilo que você mais gostou no vídeo. Você que queira deixar algum tema, alguma pergunta para a gente fazer um vídeo futuramente, também coloca aqui embaixo. Deus abençoe e que você viva uma vida ordinária, simples e comum.